Bem, hoje nós vamos rememorar um ser que chama-se Mahatma Gandhi. Ele foi um indiano, e pela teosofia ele é considerado um possível avatar. Avatar são seres que vêm para a Terra com missões especiais. Eles são especiais e ele se mostrou especial naquela oportunidade. A Inglaterra, que possuía um poderosíssimo arsenal bélico, enfim, todo um recurso a nível de manter uma hegemonia a nível dos interesses próprios, tinha como um país, vamos dizer assim, o país escravo, o país vinculado à Inglaterra, a Índia, a grande Índia. E essa tutela, essa situação relativa à Inglaterra e Índia era uma situação delicada, porque eles eram considerados como tutelados pela própria Índia. E todas as vezes que um país que estava na situação de escravidão precisava emancipar-se, havia sempre uma situação difícil, porque era uma guerra de interesses. E Gandhi era o mestre da paz, era o mestre do amor. E ele conseguiu libertar a Índia pelo amor, sem que se disparasse uma só bala, sem que houvesse a necessidade de um óbito. Eventualmente, alguma coisa pode ter ocorrido, eu não posso garantir porque eu não tenho as estatísticas na mão. Mas ele, pela autoridade que ele possuía, ele conseguiu mediar junto com a Inglaterra e conseguiu promover essa libertação sob a égide de uma imensa paz. Isso, por si só, já é uma proeza que não requeriria acrescentarmos mais nada ao fato, se é que estamos entendendo bem. Mas ele possui histórias muito interessantes ligadas a ele. Ele inicialmente ele era um advogado e largou tudo, despojou-se de todos os bens, de todos os recursos, visando esta grande tarefa. Como outros, Francisco de Assis e inúmeros outros que nós conhecemos na história. Mas três histórias, pelo menos, são muito interessantes. Nesta fase de negociação, o rei lá da Inglaterra escolheu o melhor diplomata, o ser mais ardiloso que ele possuía, para tentar envolver Gandhi. Então o rei foi buscar Gandhi para uma viagem para a Inglaterra, e a orientação para o diplomata era a seguinte: olha, faça tudo, dê tudo que ele quiser ou ele precisar. Vamos ver se nós conseguimos comprar a dignidade de Gandhi, que não estava à venda. Não estava à venda.
Era inegociável a dignidade de Gandhi. E o diplomata, no caminho, e Gandhi parou em frente a um free shop que ele não conhecia. O free shop é porque fica fácil nós termos uma visibilidade, porque no free shop tem o de melhor, tem o que é mais caro, o que é o mais bonito, o ambiente, enfim. E o Gandhi deteve-se ali e olhando para aquelas quinquilharias todas, aqueles utensílios, perfumarias diversas, joias, e ele olhava para um, ele ria, olhava para outro, ele ria, olhando tudo aquilo, fascinado, e o diplomata muito satisfeito. Acabei de pegá-lo aí pelo interesse, pelos objetos que ele está demonstrando. E o diplomata, crente que o trabalho dele havia terminado. Meu trabalho já terminou. Porque ele vai escolher aqui relógio, vai escolher isso, vai escolher aquilo, vai se endividar e vai ficar na minha mão. Vai ficar preso na minha mão. E o diplomata, em dado momento, percebeu que Gandhi começou a afastar-se daquela localidade e o diplomata perguntou: mas então, o senhor gostou? Eu achei lindo tudo isso, é tudo muito maravilhoso, é lindo, é bonito. E o que o senhor quer? Nada. Mas eu vi o senhor rindo. O senhor estava sorrindo, eu estava sorrindo. Eu estava aqui analisando, pensando, por que será que meus irmãos precisam de tanta coisa para usar? Tanta coisa que não serve para nada. E o diplomata frustrado me conduziu à Inglaterra e lá, como eu disse na repetição, era inegociável a dignidade de Gandhi. Voltou e continuou na articulação e, posteriormente, a Inglaterra resolveu dar a libertação à Índia e assim se fez. Mas ele continuou como um conselheiro na Índia e numa das oportunidades que ele teve, ele foi assaltado. Foi assaltado porque ele possuía um único bem que era um relógio, para orientar-se segundo as horas. E ele começou a chorar copiosamente, muito triste. As notícias foram para os jornais. E houve uma comoção quase que nacional relativamente àquilo. E o ladrão desesperado resolveu devolver o relógio para Gandhi, com medo que algo viesse a suceder-lhe. E na hora de entregar, pediu desculpas a Gandhi, e Gandhi aceitou imediatamente as desculpas. E o ladrão disse o seguinte: o senhor que é tão desprovido de interesses, de bens materiais, pelo que se diz, por que o senhor chorou tanto em razão do relógio? Eu falei: eu não chorei pelo relógio, eu não chorei por você. Chorei por que um irmão meu tem necessidade de assaltar, retirar o bem de outro. Eu fiquei muito triste em razão da sua atitude, daquilo que você ainda precisa agir, fazer para dar continuidade à sua vida, semelhança a Jesus que chorava pela humanidade. E nesta linha de orientações, então ele recebeu uma senhora com uma filha, com um filho, e a queixa era a seguinte: porque a criança era muito interessada em açúcar, gostava muito de consumir açúcar, roubava açúcar, ia ao açucareiro, vivia atrás de açúcar. Então ela, como última questão, ou última instância, resolveu levar a criança e esteve ali diante de Gandhi. Gandhi escutou aquilo tudo e ponderou sobre aquilo tudo, muito silêncio, porque Gandhi ouvia muito e falava quando necessário. E no final de toda aquela conferência, toda aquela conversação, então Gandhi disse o seguinte:
volte daqui a tantos dias, porque nós queremos voltar a falar sobre esse assunto. E a senhora, sem entender muita coisa, pegou a criança e foi embora um tanto quanto frustrada, porque o caso parecia simples e a resposta, se simples fosse, daria ali a solução para a problemática lá daquela família. Passados os dias, a criança com a senhora voltou e Gandhi, diante dela, disse o seguinte: olha, de hoje em diante não coma mais açúcar, se comer o mínimo necessário. E a criança, respeitosa a Gandhi, acatou, e a mãe, perplexa, surpresa, eu teria uma pergunta final para o senhor. Pois não? Por que o senhor me disse isso há X dias atrás? Aí ele respondeu o seguinte: porque naquela época eu também gostava de açúcar. Então eu não poderia aconselhar algo que eu não faço. Então acho que o termo avatara, ou ascensionado, ou mente evoluída, ou expansionista consciencial, como queiram, é indicado, porque não é ainda aquilo que fazemos. Somos excelentes em julgar, em sentenciar às vezes, ou deliberar acerca dos irmãos, mas quantas das vezes não realizamos, não fazemos aquilo que com muita facilidade aconselhamos, e até algumas pessoas, alguns irmãos, eu noto que com esforço, com dispêndio de recursos, vivem buscando tentar orientar os irmãos, vivem tentando conduzir os irmãos, vivem tentando aconselhar os irmãos, e sentem-se extenuados, porque é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, mas esquecem-se de si próprios. Nesta ocorrência está a totalidade, todos nós, uns mais, outros menos. Então nós temos que analisar o quanto as nossas necessidades primárias, as nossas necessidades materiais, estão aquém da realidade que nós somos. Nós investimos muito numa matéria, nós investimos muito numa vida material e, inevitavelmente, nós vamos ter que deixar lá na frente tudo o que realizamos aqui. Levaremos as obras maiores. E nós estamos aqui nesta reunião porque cada um chega com uma necessidade, com um objetivo, com uma dificuldade, com uma ideia do que está ocorrendo, mas ele vem a esta reunião, na verdade, para unir o mundo temporal ao mundo espiritual, como esses seres tentaram. Há uma dicotomia, uma discrepância entre o que somos na matéria e a nossa real condição de espiritualizar. E essa discrepância, esta dicotomia, acaba provocando brechas onde se instalam as dificuldades, onde ali se instalam os processos de autodestruição, porque estamos não integrais, como existe o livro aí de Joana de Ângeles que fala o ser integral. É o ser que está a nível da matéria, buscando uma integração a nível daquilo que ele verdadeiramente é. E lá na Índia, eu repito dezenas de vezes aqui, eles falam do mundo das ilusões, o Maya, e Gandhi, com certeza, ele
essa concepção. Ele praticava o hinduísmo, a cultura indiana é maravilhosa, remonta a mais de 5.000 anos. O Mahabharata é um livro riquíssimo, maravilhoso de se conhecer, de se entender. E Gandhi era um entendedor dessas questões maiores. Obviamente, eu não preciso nem dizer qual foi o final dele. Alguém arrisca? Foi assassinado, com certeza, como foram todos os outros. Então, para chegarmos ao status Gandhi, ao estado consciencial Gandhi, falta-nos muito. Mas eu sempre aqui estou lembrando que, de uma forma ou de outra, é hora de começar. Graças a Deus.